Então, primeiramente, eu queria agradecer muito o convite para participar do Ceneia, né? Estou muito honrada, fico muito feliz, estou nervosa, mas estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pela coordenação, pelo convite, tá? E o tema é um dos meus temas preferidos, né? Na verdade, falar sobre os animais. Eu sou, assim, nunca me considerei protetora de animais, mas há bastante tempo, eu venho fazendo um trabalho até individual, apoiando protetores independentes, né? E na gestão atual da UAB aqui de Nova Iguaçu, que é a primeira subseção do Rio de Janeiro, eu atuo como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. Assim, é um trabalho que é difícil, né? E aí eu logo de início eu vou começar puxando até uma frase da professora Samantha Ledo, que ela falou mais cedo sobre a dificuldade de operacionalizar, né, certas coisas. Porque o que acontece é a gente tem uma dificuldade de implementação, de verba e tudo mais, que a gente depois fala um pouquinho. Mas é uma questão que ela vai passar muito pela conscientização, né, da sociedade, pela própria sociedade, porque até como a professora Márcia acabou encerrando, né, a mesa anterior, essa questão de pressionar os políticos e tudo mais, na verdade, isso realmente vem de baixo. E assim, para vir de baixo, vai ter que começar de baixo também, porque não adianta a gente esperar que seja implementada uma política pública ou a gente pressionar se a gente não está demandando aquilo a título de política pública, a título de uma solução para as questões atuais que a gente tem. Então, tudo passa muito pela própria sociedade civil e pela conscientização das pessoas, né? E aí, para a gente então começar, né, o nosso tema é Mundo Animal, Educação, Esporte e Segurança. E aí eu dividi, né, por cada um desses tópicos para a gente poder falar um pouquinho, né? E aí, a questão da educação, a gente já começa com a questão da conscientização, como eu já estava falando com vocês, né? E aí, puxando justamente essa fala da professora Samantha sobre a dificuldade, ela, no caso, ela está falando da educação ambiental, mas os animais se incluem também na legislação de proteção ao meio ambiente, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade na educação ambiental na prática, porque a gente tem um impedimento operacional. Essas foram as palavras da professora Samantha. E isso é de fato. Aqui, por exemplo, no âmbito da OAB, para a gente fazer a implementação de alguma coisa, a gente tem uma dificuldade operacional grande, porque, por exemplo, a gente não trabalha com orçamento. Então, a gente doa o nosso tempo, a gente doa uma ajuda, seja material, seja física, né? Então, a gente tem, às vezes, uma dificuldade, a gente recebe demandas aqui na OAB que a gente não tem como atender, a gente só tem como encaminhar para a prefeitura ou para algum órgão responsável, né? E aí a gente chegou a começar um trabalho em 2019 com com as zoonoses de Mesquita, porque aqui a OAB ela abrange dois municípios, Nova Iguaçu e Mesquita, que são contíguos. Nenhum dos dois municípios tem uma secretaria de proteção dos animais. Em Nova Iguaçu, ela fica dentro da Secretaria de Meio Ambiente e em Mesquita, ela é um departamento dentro das zoonoses, né? Então, assim, a gente conseguiu colocar uma pessoa, né? A gente fez um trabalho de abrir esse campo para que tenha alguém que seja da área de proteção e defesa dos animais, para então dar um suporte para que a gente consiga, então, como sociedade civil, entrando no poder público, pressionar para que a gente tenha aí políticas realmente voltadas para os animais, né? E aí a gente fez toda uma sugestão de apoio, no caso de Mesquita, para dentro das zoonoses, que começava por uma questão de conscientização. A gente pretendia preparar e distribuição de folhetos informativos, né, sobre as principais doenças, especialmente nos animais de rua, né, que são uma população muito grande, que a gente não tem ainda uma política pública de castração. Então a gente começou por aí. A gente não pôde dar continuidade em razão da questão da pandemia no ano passado, então a gente ficou muito no ambiente virtual mesmo, fazendo alguns eventos, continuando uma coleta seletiva que a gente faz aqui na OAB, voltada para os animais, junto com uma ONG, tá?
E aí a gente vem com essa questão de que, no caso da educação, a gente precisa de conscientização e de multiplicação. Multiplicação dos agentes para levar essas informações, né? Porque a gente pensa muito assim, a gente fala do cachorrinho, do gatinho. Mas aqui nós não somos, nós temos o centro da nossa cidade aqui, mas existe a área da periferia, que você vê muitos cavalos, você vê boi andando pela rua, você vê porco andando pela rua, que são animais grandes que podem causar acidentes, sendo eles mesmos vítimas e causando outras vítimas também, que as pessoas são tutoras e não são. Dizem que tem aqueles animais, se você recolher aqueles animais, as pessoas reclamam, mas ao mesmo tempo elas não têm a responsabilidade de cuidar daquele animalzinho, né? Então, a gente se prende muito a essa questão de conscientizar. E aí a gente tinha um projeto de palestra nas escolas do ensino primário e secundário para que as crianças levassem para casa todas essas informações referentes a como cuidar dos animais, que tem que dar vacina, que precisa castrar, que os animais, alguém que tem um cavalo ou que tem um porco, ele não pode ficar solto, entendeu? Ele precisa ficar contido, mas ele também tem que estar em condições adequadas, porque a gente também vê muita gente que tem um cavalo, um animal de grande porte, um porco, e esses animais não estão bem acondicionados. E aí a gente vai entrar depois numa próxima questão, que é a questão dos maus tratos, né? Então, assim, quando a gente parte da premissa da educação, a gente parte da premissa de conscientizar essas pessoas para criar nelas a ideia de que o animal, ele não é sujeito de direito ainda, né? Tem até depois eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês a tela de duas notícias bem interessantes, inclusive vindas da Paraíba, né, referente a direito dos animais. Mas os animais, eles são nossa responsabilidade. Cada um que tem um animalzinho, ele é nossa responsabilidade. A Betânia vai poder falar isso depois, porque, por exemplo, quando os animaizinhos estão aí com ela, fazendo o adestramento e tudo mais, eles são responsabilidade dela. É igual quando a gente deixa uma criança numa creche, a responsabilidade está ali é do professor, da pessoa que está tomando conta, né? Mas fora dali é do tutor desses animaizinhos. Né? As pessoas gostam muito de se intitular mãe de pet, pai de pet, mas tem gente que é mãe de pet, pai de pet só de Facebook, porque na verdade não cuida do animalzinho. Né? E aí a gente vê tanta denúncia de maus tratos, animaizinhos que ficam presos em condições de calor ou de chuva e não tem comida, ficam em meio a fezes e tudo isso. Então, as pessoas precisam ter noção do que é maus tratos, porque muita gente acha que maus tratos é só quando você espanca um animal, e não é. Né? Você, por exemplo, quando a gente pensa em criança, a gente sabe que se a criança não vai à escola, tá, os pais estão cometendo uma infração, isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando você não leva um animalzinho no veterinário e deixa ele morrer por uma doença, você está praticando uma infração, você está praticando maus tratos ao animal. Né? E isso está previsto na legislação. A gente, inclusive, tem uma legislação muito boa. O que acontece é a problemática na hora de implementar. Por exemplo, tem cerca de 3 meses, a gente aqui pela comissão acompanha um caso de envenenamento de gatos de um terreno que tem aqui próximo. Ele fica do lado de um estacionamento. Tem um grupo de pessoas que cuida desses animais, alimenta, castra, né, disponibiliza eles para adoção, né? Bom, e eles ficam ali alocados, eles se escondem, né, quando chove e tudo mais. E aí, um belo dia, a pessoa responsável chegou e encontrou, se não me engano, 7 gatos mortos. E aí, vendo a filmagem das câmeras e tudo, uma das pessoas que mora, né, nessa rua, que é a única que não gosta dos animais, aparece, né, em determinados pontos onde depois os gatos estavam mortos. E aí a gente não pode fazer acusação, mas presume-se que essa pessoa colocou o veneno nesses pontos onde os gatos depois foram encontrados mortos. Uma gatinha sobreviveu, levaram para a clínica, conseguiram fazer os exames, colher material para análise. E aí nós fomos para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Fomos à cidade da polícia para poder registrar a ocorrência. E a gente quase que não consegue registrar.
sendo que a gente tinha filmagem, a gente tinha fotos, a gente tinha o conteúdo coletado da gatinha que sobreviveu, tinha amostra de veneno, e a gente quase não conseguiu registrar. Ah, mas você tem certeza de quem foi? Mas é realmente o suspeito? Ah, mas qual era a posição? Gente, se uma pessoa mata animais, ela pode matar uma pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? E aí a gente conversou. Não, a gente tem a filmagem, olha aqui, dá para ver que a pessoa colocou nesse ponto e nessa outra imagem aqui o gatinho está morto nesse outro ponto. E aí, por fim, a policial registrou a ocorrência. A gente ainda está esperando ter algum andamento nisso. E aí isso leva a uma outra questão. A gente não tem efetivo policial suficiente para fazer as investigações. Se eles não conseguem investigar um homicídio, né, de pessoas, vamos dizer o quê? De um homicídio referente aos animais, né? Então, por isso que é importante que mais pessoas da sociedade civil tenham consciência para que então isso realmente se torne uma demanda e isso possa ser demandado do poder público para institucionalizar e aumentar, né, os meios de proteção dos animais, porque inclusive isso pode ser tratado como uma questão de saúde pública, no sentido de que, assim como a pessoa que comete um crime contra animais, ela tem uma propensão a cometer um crime contra pessoas, a gente vai estar, no fim das contas, ajudando a sociedade a eliminar o crime também, né? Então, assim, a gente percebe essa dificuldade operacional mesmo, né? E aí, assim, passando um pouquinho agora para a questão do esporte, aí eu acho que é a Bethânia que vai poder falar um pouquinho mais, né? Mas assim, eu acredito que assim, em se tratando dos animais em relação aos esportes, a gente tenha limites, né? Porque assim como um atleta, você não pode expor demais a um treinamento, porque senão ele vai ser lesionado. E o animal, ele não tem a consciência de que ele precisa treinar para chegar em algum lugar. Né? Ele está ali para ele pode ser uma diversão, ou pode não ser mais, o animal pode ficar estressado, e aí o animal pode ficar agressivo. Né? Então, eu acredito que tem uma questão de limites aí no adestramento, no confinamento, e até mesmo quando a gente fala em esporte, a gente pode falar da caça também. Né? No Brasil a gente sabe que a caça em si não é permitida, exceto aquela do java-porco, né? Que houve um problema de superpopulação dos animais e tal, mas a princípio não é. Né? E assim, eu particularmente sou contra a caça, né? A gente sabe que a gente caça os peixinhos, né? Para comer e tudo mais, mas assim, aí é toda uma cultura que a gente vai precisar ir trabalhando para que a gente tenha mais afinidade, mais compaixão com os animais, né? E aí a gente tem essa questão do esporte com relação aos animais silvestres e aos animais domésticos, né? Os animais domésticos a gente treina um cachorrinho, treina um gatinho, treina o cavalo, que já está no nosso âmbito aí domesticado, mas a gente também tem o pessoal que tenta treinar animais que não são domésticos. E aí você tem um problema que interfere aí no próximo ponto, que é o da segurança. Como é que você vai treinar um animal que age basicamente pelo instinto, não passou por um período de domesticação ancestral, né? Por exemplo, os gatos já há vários milhares de anos já vêm, milhares não, mas há alguns mil anos eles já vêm passando por um procedimento de sair da vida selvagem para serem os nossos gatinhos domésticos, assim como os cachorros, mas outros animais não. Então a gente vê muita gente aí que tem cobra dentro de casa, né? Tem determinados lagartos. E aí isso é um problema para a segurança das pessoas e para a segurança dos animais, porque os animais estão em ambiente que não é o deles. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma colega que ela tinha uma jiboia. E aí, depois de um tempo, eu sempre perguntava, ai, como é que ela tá e tudo mais. Depois de um tempo, ai, porque ela morreu. Ah, mas morreu por quê? Ah, teve um problema, acho que de fungo ou alguma coisa assim. Então, é um animal que ele não está mais no ambiente dele, né? Ele está no ambiente nosso, que está mais ou menos adaptado para ele, e aí ele perde expectativa de vida. Desenvolve doenças que ele não teria se estivesse no ambiente dele, né? Então, quando a gente
entra nessa questão da segurança, a gente tem que pensar o seguinte: é, que os animais precisam estar em segurança, até mesmo para que os humanos também tenham segurança. A gente vê, por exemplo, a questão do desmatamento. Muitos animais passaram a vir para as cidades porque as áreas foram desmatadas. A gente tem mais morcegos, mais gaviões em áreas urbanas do que a gente tinha antigamente. E aí isso gera todo um problema de cadeia alimentar, todo um problema de sistema ecológico que desencadeia em outras doenças, né? Então, assim, é, a gente voltando ainda à questão do esporte, as pessoas precisam justamente se conscientizar de que o animalzinho ele não é um atleta, né? A gente vê muito no hipismo, o treinamento dos cavalos e tudo mais, mas tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque o animal é justamente isso, ele não é um ser que tem a consciência como a gente. A gente que supostamente tem, né, já comete equívocos, já se estressa, se aborrece, reage de formas não pensadas, um animalzinho submetido a um estresse, ele acaba sendo um risco para ele e um risco para o humano também. Né? A gente conhece a história de parques aquáticos, né, em que, por exemplo, teve uma baleia que, se eu não me engano, era uma baleia orca, que ela pegou a treinadora e afogou a treinadora. Né? O animal já estava ali há anos se apresentando, estava totalmente adestrado, mas aquele animal, ele era um animal selvagem ainda, né? Mesmo estando no ambiente humanizado, ele é um animal selvagem. Assim como a pessoa que tem uma jiboia em casa, tem a jiboia há 10 anos, mas ela sempre vai ser um animal selvagem, porque ela não passou por um processo como os nossos gatinhos, nossos cachorrinhos passaram. E ainda assim, a gente tem algumas situações em que os animais, mesmo não submetidos a, por exemplo, a um treinamento, animais que foram adestrados, que nunca tiveram comportamentos agressivos, eles agridem, né? E aí a gente não tem como culpar os animais, a não ser os próprios tutores, porque são os responsáveis por eles, né? Acho que recentemente isso saiu bastante na mídia, um casal, né, o rapaz era caseiro em um sítio e tinha acho que cerca de 6 pitbulls, alguma coisa assim, que ele sempre cuidava e tal. E aí um dia ele não sei se a esposa ou a namorada, voltaram para o sítio, porque ele era caseiro, ele morava lá, e os animais atacaram os dois. E aí a moça acabou falecendo e ele ficou muito mal no hospital durante muito tempo. Então, assim, quando a gente fala, né, tanto do esporte quanto da segurança para os animais, a gente precisa pensar que eles têm que estar em segurança para que a gente também esteja em segurança, porque eles não têm os mesmos limites, eles sempre vão agir pelo instinto, né? Então, a gente precisa de consciência com relação a isso para que a gente não fique tirando animais de ambientes que não são deles para colocá-los em risco e nos colocarmos em risco. E aí a gente, agora já dentro mesmo da questão da segurança, a gente também fala o seguinte: a gente tem a questão de fugas, né? Animais que não estão devidamente protegidos no seu ambiente, por exemplo, telas de proteção, portões que não têm frestas embaixo, né? É muito comum a gente ouvir assim, porque o meu cachorro fugiu, foi atropelado. Porque o meu gatinho fugiu. Então, assim, é a consciência da pessoa, né? Se eu vou ter um gatinho, se eu vou ter um cachorrinho, ou se eu vou ter um calopsito, o que quer que seja, eu preciso me programar, eu preciso pensar que eu sou responsável por aquele animalzinho. E sendo responsável, eu preciso prover as condições necessárias para que ele esteja em segurança, né? Então, vamos lá, a pessoa mora ou numa casa ou num apartamento, ela tem um gatinho, precisa o quê? De tela de proteção. Viralizou recentemente um vídeo de um gatinho no estádio de futebol, né? Não sei como o gatinho chegou lá, mas ele estava e ele meio que ia cair de uma arquibancada para outra e ele ficou preso, né, na faixa que ficava logo abaixo da arquibancada superior. E aí as pessoas embaixo conseguiram uma bandeira e fizeram tipo uma cama para ele. E aí quando ele caiu, o pessoal conseguiu abraçar ele ali na bandeira. E isso é uma coisa que, na verdade,
ali tudo deu certo, graças a Deus, mas a gente vê muito de pessoas que moram em apartamentos, não telam os locais e os gatinhos sofrem acidentes seríssimos. E aí, quando o animalzinho sofre um acidente, ele gera uma despesa, e aí muitas vezes a pessoa não quer mais aquela despesa ou não quer ter um animalzinho que vai ser deficiente, e aí ela abandona. E aí a gente volta lá no começo, quando a gente estava falando da questão da conscientização, por quê? É a questão da responsabilidade. A gente tem que ter consciência de que o animal ele depende da gente. Não somos nós que dependemos dele, não dos animaizinhos que nós temos aqui, tratando, tipo, dos nossos animais domésticos. Cláudia, controla o tempo aí, senão eu vou falando, falando, falando e não paro mais. Então, aí a gente. Você tem 10 minutos ainda, Renata. Ah, Tranquila. então tá bom, obrigada. Né? E aí a gente precisa deixar esses animaizinhos em segurança, né? Eu conheço muitos casos que o cachorro fugiu e foi atropelado, mas quem deixou esse portão aberto? Quem é que não tomou conta desse animalzinho, por exemplo? Né? E aí um animal, por exemplo, ele pode fugir, pode ser atropelado, mas ele também pode fugir, pode morder uma criança, pode morder um adulto, né? Recentemente, na verdade, no ano passado, né? Meu pai estava na rua com um cachorro que a gente tinha recém-adotado, né? Que estava perambulando pela rua e tal. A gente dava uma comidinha ali, dá uma aguinha aqui e ficamos com o cachorro pra gente. E meu pai estava na rua levando o cachorro para passear. O cachorro do vizinho, umas 3, 4 casas para baixo, fugiu. Um cachorro, um mestiço de labrador, e atacou meu pai, né? E assim, qual era a situação? O portão da casa já estava meio ruído por baixo, né? E aí o cachorro é um cachorro grande, pesado, ficava ali no portão. Qualquer pessoa que passasse, ele pulava no portão, ele latia muito, né? As pessoas até nunca passavam em frente à casa do rapaz, sempre passavam pelo outro lado da rua. E aí esse animal fugiu. Aí a gente pergunta: estava vacinado? Ah, não sei, peguei ele, sei lá quando. Ah, estava comigo não sei quanto tempo. A pessoa não tem um cartão de vacinação, a pessoa não quer saber o que aconteceu com o outro, sendo ela responsável pelo animal, né? E a coisa vai ficando assim, né? E aí o que você faz? Você vai na delegacia, aí você registra que o cachorro atacou você. Isso vai ter uma continuidade? Não sabemos, porque, como eu estava comentando antes, a gente não tem um efetivo suficiente para cuidar das questões humanas, quiçá para as questões referentes aos animais. Então é por isso que a gente sempre cai, né? E aí vou ser repetitiva, a gente cai na questão da educação e da conscientização das pessoas. Porque quanto mais consciência você tem da sua responsabilidade sobre aquela vidinha ali e sobre o que ela pode causar na vida de outra pessoa, melhor a sociedade caminha, né? E então, assim, como eu até falei no começo, a gente tem uma legislação boa, tá? A nossa legislação está um pouco esparsa, mas a gente tem uma legislação muito boa. A nossa outra colega que vai participar da live, que é veterinária, ela com certeza tem conhecimento, né? Que é da resolução 1236 de outubro de 2018, que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E é uma resolução muito boa, porque ela traz definições e conceitos que na legislação propriamente, a gente vê por aí em leis, em decretos, referentes a direitos dos animais, a gente não tem, né? Então, assim, é uma legislação que ela pode ser agregada, né? Até mesmo para a gente responsabilizar, para a gente conscientizar e até mesmo para fins de investigação até policial, para a gente definir o que são os maus tratos e o que não é, né? Então, assim, a gente passa por todas essas questões, né? E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente tem alguma negligência das pessoas com os animais, a gente tem, por outro lado, as pessoas super protegendo esses animais e querendo trazer eles para serem sujeitos de direito, né? Como a gente chama. Ou seja, titulares de, por exemplo, para mover uma ação ou alguma coisa do tipo. Deixa eu tentar compartilhar uma tela aqui com vocês para ver, deixa eu ver se vocês, se eu vou conseguir, peraí.
Vocês estão vendo? Não, acho que vocês não viram, né? Rapidamente, um gatinho. Ah, tá. Então eu vou voltar lá e vou colocar, porque eu não sabia se vocês estavam vendo. Então, peraí, eu vou botar o gatinho aí para vocês de novo. Olha que interessante. Estamos vendo o gatinho. Grupo de 22 gatos entra na justiça contra condomínio que quer impedir a presença de animais, tá? Isso ocorreu aí na Paraíba, tá? Depois eu vou até procurar o Francisco Garcia, que é do Núcleo Jurídico, do Núcleo de Justiça Animal aí, para até bater um papo com ele. Nessa situação aí dos gatinhos, o que aconteceu? Eu li, né? Eu acho que a Renata caiu. Ela deve retornar. Ah, agora. Microfone. Problemas técnicos, desculpa. Então, aí como eu estava falando naquela reportagem ali dos gatinhos, os gatinhos já habitavam o condomínio e aí os moradores chegaram e deram continuidade a cuidar dos gatinhos. E aí a nova administração não quer mais os gatinhos ali e determinou que as pessoas parassem de alimentar. E aí a gente vê que pela notícia, né, ela informa que os gatinhos são bem tratados, castrados, vermifugados, né? Só que eles ficam ali, eles não têm um tutor específico, então todas as pessoas são ali responsáveis por eles. E aí a nova gestão do condomínio decidiu que não queria mais e proibiu as pessoas de alimentarem. Com isso, os animais passaram a ir para a lixeira do condomínio. E aí, quando você permite que os animais, em vez de serem alimentados, vão para a lixeira do condomínio, aí eles podem ficar doentes, né? E aí, ficando doentes, eles determinadas doenças podem até transmitir para outras pessoas, para outros animais e até mesmo para os animaizinhos que têm tutores, que moram dentro dos apartamentos ou de casas vizinhas. Então, a partir do momento que você impede que animais sejam cuidados da forma que esses animaizinhos estavam sendo ali no condomínio, você cria um problema maior. Então é mais fácil você colaborar na proteção e no cuidado desses animais do que deixar que eles virem um problema, digamos assim. Né? Que, por exemplo, é o que acontece quando a gente tem uma população de animais de rua. Né? Aí que acontece? Digamos que a gente tem ali um ou dois gatinhos. Daqui a pouco esses dois gatinhos viraram 10 gatinhos, daqui a pouco eles viraram 20 gatinhos, viraram 50 gatinhos. A gente ainda não tem uma política pública de castração, de verificação, de colônias de animais. Mas se cada um vai ali e cuida de um gatinho, isso já ajuda a diminuir o problema. Se antes desses gatinhos virarem 50 gatinhos, quando tinham só dois, ou quando eles ainda eram 10, eles fossem castrados, fossem adotados, fossem cuidados ali, mesmo aqui naquele ambiente de rua, isso não aconteceria. E aí, quando a gente tem uma grande quantidade de população animal, a gente acaba tendo doenças. A gente tem desenvolvimento de sarna, que a nossa próxima palestrante também vai poder falar muito melhor do que eu. Desenvolvimento de sarna, esporotricose, que é uma doença que afeta os gatos e que passa para humanos, né? Tem tratamento, mas dá trabalho, né? Então, assim, aí vou eu cair de novo na questão da educação. Então você precisa educar as pessoas para que elas assumam a responsabilidade mesmo quando o animalzinho não é tutorado por ela, né? Por exemplo, você bota uma comida para um animalzinho da sua rua, você tira uma foto dele, você bota ele para adoção, você está contribuindo, né, com o bem-estar do seu ambiente, desse animalzinho e até mesmo de uma próxima pessoa que pode vir a adotar esse animalzinho. Porque a gente sabe que os animais, eles inclusive ajudam a curar, né, depressão, ajudar pessoas que estão doentes a se recuperar, a ter uma recuperação mais acelerada, né? Então, bom, eu acho que eu falei bastante coisa, né? Não sei se ainda faltam alguns minutos. Como é que a gente está de tempo aí?